Boa noite, meninas! Boa noite. Bem-vindas à nossa segunda aula. Hoje a gente vai falar sobre a verdade, sobre as raízes do ganho de peso, né? Vou até, a gente, né? Vocês querem falar alguma coisa sobre como vocês estão se sentindo? Eu falei sobre a autoestima, né? Lá no grupo. A Ana falou um pouco para mim antes, né? Que estava se sentindo bem, ótimo, e ela escreveu lá no grupo, né? Que teve uma grande conquista e eu quero saber de vocês duas que já chegaram aí. Talvez só venha vocês, né? As meninas falaram que talvez não estejam presentes. Então, só para a gente começar, como é que tá a autoestima de vocês? Podem liberar o microfone. Vou deixar a Aline falar. Eu já falei tanto hoje. Eu? Pode falar, Aline. Tá, eu vou falar então. Bom, a minha autoestima, antes de começar, ela estava péssima, muito, muito, muito ruim mesmo. Depois que eu comecei o programa, eu percebi que eu me senti mais feliz, me senti, não que eu me senti bem com o meu corpo, porque eu não estou no que eu gostaria ainda, né? Ainda. Mas assim, exatamente. Mas aquela sensação de conquista, ela entrou em mim. Não sei se vocês conseguem me entender, mas é uma sensação de conquista, aquele negócio assim, caramba, eu consegui comer isso hoje, eu consegui deixar de comer isso hoje. E Então, isso para mim foi fantástico. Eu encerrar a noite, deitar no travesseiro e falar assim, eu venci mais um dia. e é esse o pensamento. Tá? Diariamente eu venci mais um dia. Eu sou capaz. Lembra que eu falei lá no início que a gente precisa acreditar? Porque eu vou falar sobre isso, a gente vai chegar lá nos pensamentos sabotadores, porque existem muitos pensamentos que interferem aí o nosso processo, porque a gente fica colocando na nossa cabeça que a gente já tentou de tudo, que a gente não vai conseguir, eu vou ser gorda para sempre, eu nunca vou conseguir emagrecer. Todos esses pensamentozinhos fazem você o quê? Ficar na zona de conforto, que o Fred falou ontem, não tem realização na zona de conforto. A gente não cresce, a gente não evolui, né? Então, é importante a gente estar realmente cuidando aí dos nossos pensamentos, e por isso que eu estou aqui, para sempre falar para vocês mudarem esse discurso, mudarem esse diálogo interno, para que vocês fortaleçam mesmo, se fortaleçam, confiem em si mesmo. Vocês não tentam, a gente não pode, tentou de tudo? Não, não tentou de tudo. Se vocês tivessem tentado de tudo, vocês tinham conseguido. Verdade, Vocês não tentaram de tudo. verdade. Então, é mais uma tentativa. Então, fique muito confiante para que isso realmente dê certo, né? E depende o quê? Da constância. Não é a perfeição, é a constância. A Márcia não está aqui, né? Mas, Márcia, se você estiver assistindo depois, o seu caso, né? Do final de semana, que ela saiu da dieta, né? Ela está realmente com a vida difícil, ela trabalha na feira, e ela trabalha de madrugada, trabalha o dia inteiro, ela é feirante, então é muito complicado realmente. Então ela não conseguiu o plano e ficou se sentindo muito mal, muito culpada. E ainda bem que ela teve força para voltar, né? Ontem, É, ontem, né? Ontem, na segunda-feira, ela teve força para voltar. Então é essa força que a gente tem que ter depois de um deslize. Não é se culpar ou dizer que está tudo perdido. Não, esse pensamento não pode existir, porque é aí que a gente se sabota e abandona o barco. Então é voltar sempre, por mais que seja um pouco mais difícil, é claro, né? Rever quais foram os pontos que fizeram fraquejar, rever quais foram os pontos, né, os gatilhos. Às vezes tem gatilhos que são tipo o pão e o todinho. De repente, né, não tem mais todinho em casa. Peraí, tá sem áudio. leite com Nescau do meu filho, entendeu? Como é que Aqui, tira, né? aqui, ó a peça. Olha o culpado lá, ó. Então, deixar isso fora do seu campo de visão. Uhum. Pelo Mas, menos. até, mas até que depois que eu comecei o programa, eu fiquei bem, sabe? Eu fiquei bem. Eu tô conseguindo dar uma controlada, sabe? Eu tô conseguindo respirar. Recebi proposta hoje para comer um sanduíche. Pulei fora. Parabéns. Falei, não, obrigada, muito obrigada. Já tô até com o meu
omelete aqui que eu fiz, tá prontinho, tá? Vou comer com uma saladinha. Obrigada. Parabéns. E por que que você fez isso? Vamos mais fundo. Por quê? O que que te motivou a fazer isso? Ai, o que que me motivou foi a mudança mesmo, de querer, de querer mudar os meus hábitos alimentares, de querer vestir uma roupa melhor, sabe? De poder um dia me olhar no espelho e falar assim, nossa, gente, eu pesava tantos quilos, que eu já pesei 96, né, Aline? Eu fui para 96 quilos. Sim. Fui para 96. Aí, quando eu comecei o programa, eu estava com 85, mas eu já tinha engordado de novo. Aí, eu comecei o programa com quase 86. Aí, eu pesei hoje, estou com 84,400. Então, depois que eu comecei o programa, eu já tive uma evolução aí. São 8 dias, gente. São 8 dias. 8 dias, olha isso. Que lindo! 8 dias. Imagina o quanto que vocês podem conquistar em 20, em 30. E o interessante, Li, que quando falou deixa eu falar, desculpa, quando falou do sanduba, eu lembrei daquilo que você falou. Gente, será que isso aí vai... Você usou uma frase muito legal, deixa eu tentar lembrar. Você fala assim, isso que eu vou comer, ele vai me trazer alegria Ou insatisfação. Tristeza. Isso, insatisfação, exatamente. Aí eu falei, não, exatamente, arrependimento, isso. Eu falei, não. Isso que a gente tem que pensar. Lembra da ferramenta que eu disponibilizei lá, das perguntinhas básicas que a gente tem que fazer antes do alimento? Eu fiz todas elas. Pronto. Todas as ferramentas. Pronto, perfeito. Você é coach, você sabe, né? Você é coach. Mas quando eu disse que é alimentação, amiga, olha... É porque a gente não gosta é porque a gente que é coach também, né? A gente sabe que tem uma certa resistência para preencher essas coisas. Às vezes as pessoas acham que isso não tem uma função, que é bobagem, mas aquelas perguntinhas são perguntinhas terapêuticas, perguntas poderosas. Exatamente. E o tanto que me fortaleceu, me deu ânimo para continuar. Eu fui fazendo tudo, e falei, nossa, foi um sentimento de alegria, de vontade. De força, né? É exatamente. De força. Porque você vai encontrando as respostas dentro de si. E aí, quando você vai encontrando aquelas respostas, você vai fazendo o seu processo. O teu processo de evolução é você com você mesmo. Eu sou só uma facilitadora, gente. Eu só faço umas perguntas, né? Dou umas sugestões e tô guiando vocês, né? Pegando na mão com muito amor e carinho. Mas vocês precisam ter esse processo mental, vocês com vocês mesmas, né? De trabalhar a mente, de colocar ali diante de um alimento essa programação mental. Vai ser sempre que a gente vai conseguir? Não, não vai ser sempre. Mas que seja a maioria das vezes. Tá ótimo se for a maioria das vezes. Entre, sei lá, 10 vezes, se for 8 vezes, 7 vezes, já é a maior parte. Então, tá tudo bem, tá certo? Eusilane, você queria falar alguma coisa? Euseliane. Sobre a autoestima, como é que você está se sentindo, querida? Não sei se você falou alguma coisa lá no grupo, eu não vi. Acho que ela saiu. Saiu não, vai. Oi, gente. Alô, querida. Tudo bom, Aline? Tudo bem, menina? Não, era só para falar, porque eu estou ouvindo. Eu estou aqui mexendo no negócio aqui na cozinha, mas eu estou ouvindo, tá? Tudo bem, tá certo. Só para falar assim, que eu estou muito satisfeita, né? Estou muito empolgada, estou muito feliz, estou aprendendo a comer melhor, né? Me alimentar melhor, a comer mais na hora certinha, porque antes eu não tinha uma hora muito, né? Muito equilibrada, né? Muito definida. Às vezes eu tomava café da manhã, às vezes eu não tomava, entendeu? Então assim, eu estou me forçando mesmo. Sim. Eu faço a minha caminhada, estou adorando, porque era outra coisa que eu também tinha preguiça. Né? E depois desse home office eu senti a necessidade de fazer alguma coisa, porque a gente fica muito tempo em casa. Então eu estou fazendo assim diariamente, eu estou gostando muito. Isso, sabe? E para mim vocês são inspiração.
De verdade. Muita inspiração para mim vocês são. Viu, Aline? Obrigada mesmo. Bom, imagina, eu que agradeço pela confiança, né? E por você estar topando, né? Não adianta estar aqui e Sim, também não estar fazendo, né, as coisas. com Então, que certeza, bom com que você está certeza. topando, que você está se desafiando e fazendo o seu melhor. Vamos sempre nessa perspectiva de fazer o melhor, tá certo? Com certeza. Fiquem Como à eu te disse, no domingo eu derrapei um pouquinho, porque assim, eu costumo fazer as comidinhas assim, eu gosto de cozinhar, gosto de fazer as coisas. E aí a minha sobrinha, que fazia dias que eu não via, e assim, a paixãozinha da gente, ela chegou aqui e falou: Chelsea, você fez cachorro-quente? Eu falei: cara, eu tenho que fazer, porque depois de tanto tempo. E eu comprei aquele mini pãozinho, né? Eu acabei sentando aqui na mesa e comi um, não resisti. Eu falei: vou comer um com ela. Mas assim, foi isso também. Foi só um pequenininho. É. O que eu estava falando para as meninas em relação a essas de ceder, não é a Uhum. comida, não é pela comida, ela não vai engordar, não é um alimento que vai engordar. É só mais para a gente ir treinando o nosso, a Sim, nossa resistência. Porque senão a gente sim, sempre vai ter situações, sempre vai vir uma sobrinha, sempre vai vir o com cunhado, certeza. sempre vai ter uma confraternização, principalmente agora no final do ano, né, gente? Vocês não vão colocar Ah, é, não, hein? com certeza. Escolher. Não vai ser um alimento que vai realmente engordar vocês. Então, escolham. E também não precisam comer tudo. Não precisa comer o saco inteiro. Não precisa comer 10 pães. Sim, Come um, beleza? Come, mas come com vontade. Aproveita. A ceia de Natal vai estar aí. Mas, gente, vamos pensar. A ceia de Natal, o Ano Novo, talvez algumas confraternizações, são umas 4, vamos botar assim, 4 a 5 no mês sim. inteiro. E o resto dos dias. 5 dias não vai colocar tudo a perder, entende? Mas não É. precisa chutar o balde assim, de tipo, ah, agora que eu tô Sim, saindo, então peraí, deixa eu comer a mesa inteira. Isso é, ajuda vocês a enfraquecer mesmo o músculo da resistência. Enfraquece muito, sim. porque aí você se sente mal depois, se sente fracassada, acha que não está no controle. Então, escolha, não, eu vou comer hoje com prazer e tudo, mas eu vou comer essa alimentação. Vou fazer um prato e pronto, e vou ficar nesse prato. Para ir cada Uhum. vez mais forçando esse autocontrole. É assim que a gente vai criando essa habilidade. Aí uma hora vocês vão É. ver. Uma hora vocês vão ver como vocês vão estar orgulhosos de você. Troquem o prazer momentâneo por orgulho. Troque a culpa por orgulho. É uma Sim, troca sim. muito, muito sadia. Vocês trocarem esse sentimento de autorrealização, de que estou no controle, de satisfação, trocar a culpa por esse sentimento. Então, É vale, bom demais. é muito Com bom. certeza, com Eu certeza. vou tentar aqui compartilhar a minha tela. Eu vou tentar, tá? Mas eu acho que eu Hum. consigo. Vamos lá. Para poder falar. Ah, tá aqui, ó. Ai, que legal. É a primeira vez que eu estou usando isso aqui assim. Peraí. Veja se vocês veem. Sim, sim. Né? Ah, que legal. Ok. Olha aí, ó, como você aprendeu rapidinho, viu, Aline? Foi só clicar no botão. Foi. Ai, que legal. Então vamos lá. Então vamos falar Aqui tá sobre as ok. raízes do ganho de peso. É mais um bate-papo. Quero que a gente converse mesmo, tá? Como eu falei, não tem essa desenvoltura toda do Fred. Cadê? Onde é que tá? Aqui, né? Pronto. Vocês estão vendo vocês? Ah, porque vocês. Não, só vejo você. Ah, Mas não tem problema, não. então vamos lá, gente. Aperto Enter. Cadê? Opa. Ah, tá. Gente, primeiro eu queria fazer uma pergunta básica. Qual tipo você é, né? Vocês são. Vocês acham que vocês estão mais para conformada? Aquela pessoa que desiste, que fala assim: "Ah, para mim não tem jeito não. Ah, agora, né, deixa, eu vou ficar gorda assim para sempre", né? Ou inconformada, que fala assim: "Não, chega. Agora Eu eu acho, eu acho que eu sempre fui a inconformada, mas agora na pandemia eu cheguei a ter a certeza de que eu era conformada. E eu acho que foi por isso que eu engordei tanto. Eu cheguei no meu maior peso, na minha pior versão, e assim, eu estava realmente com a autoestima baixíssima, e agora, graças a esse projeto da Aline, linda. eu realmente me vejo agora totalmente inconformada, mas eu estou cada dia um dia do basta. Eu não aceito
mas estar nesse corpo, nesse modelo, eu quero chegar no limite ali e trabalhar por ele pelo resto da minha vida. Eu não admito mais vou ficar nesse peso. Não, se você conseguir ver isso aqui, eu estou arrepiada com esses depoimentos, porque realmente você viu a força que você falou, isso que você fez é muito importante para o seu processo. Essa convicção, essa certeza de que você não quer mais estar onde você está, já é assim, metade do processo. Agora é só caminhar. É só caminhar. Vai ter deslizes? Vai ter deslizes. É normal, é ser humano. Mas você vai trabalhar a sua mente para cada vez mais você fortalecer isso e isso não ser mais a regra, ser só exceção. Quando é exceção, tá tudo bem. Só não pode ser a regra. Tá certo? Então, tem esses dois tipos de pessoas, né? Que é a conformada, que desiste, que realmente acha que não vai conseguir e que já tentou de tudo e que vai ficar naquele corpo para sempre, né? E aí ela fica ali na zona de conforto. E tem a inconformada, que eu quero que vocês todas sejam inconformadas, que vocês realmente reivindiquem aí o que é de direito de vocês, que é uma boa autoestima, que é provar roupas que vocês se sintam bem, quer namorar com o marido e não ter vergonha, namorar com luz acesa, porque eles adoram, né? Eu não sei o que é isso. Eles adoram essa luz acesa, então, para que vocês não se sintam constrangidas nesse momento também. E fora outras coisas, né? Da liberdade, de ir numa piscina, numa praia, sem ter o menor constrangimento, tá certo? Então, vamos ser todas inconformadas. O dia que eu fiquei inconformada foi o dia que eu tirei a foto. Eu tirei a foto, quando eu olhei para a foto, eu fiquei assustada, decepcionada, porque eu acho que eu compartilhei no grupo. Eu não tenho espelho em casa, de corpo inteiro. Então, já tem um bom tempo. Isso assim, assustador, né? Pode até... Mas para mim era normal. Normal não ter espelho, entende? Entendo. Porque eu não sei explicar se era se era comodismo, era mais fácil olhar só o rosto daqui para cima. E, o que você acha? né? É, isso mesmo. E aí, quando eu tirei a foto para postar no grupo, que eu não tive coragem, eu até coloquei, gente, desculpa, eu não vou colocar minha foto agora. Porque realmente eu não tive e não tenho. Não consegui acreditar naquilo que eu estava vendo. Foi horrível, gente. Eu acho que eu chorei a noite toda. E aí aquilo ali me doeu muito, mas me deu dois sentimentos que eu quero compartilhar. O primeiro foi de dor, sabe? Dor, foi raiva de mim mesma, foi aquele sentimento assim, eu não vou dar conta, não consigo. Eu acho que eu entrei nesse trem, não é para mim. E o segundo sentimento foi, não tem lógica, eu não vou ficar desse jeito. Não tem como, foi a última vez que eu tirei uma foto dessa. Ótimo. Falei, chega! Aí eu falei pro meu esposo, eu falei, amor, por que você nunca me contou isso? Que vergonha, gente! Porque ele enxerga você por dentro, né? E pra ele Gente, isso não dá é. vontade de chorar, sem brincadeira. Dá vontade de chorar, mas... Por um lado, eu acho bom, né? Porque eu acho que quando a gente tá com raiva, quando a gente se enxerga uma situação que tá muito insatisfeita, a gente cria um pouquinho de força para mudar. Acho que você pode Verdade. se acolher mais, eu acho que você pode olhar para a sua história com mais amor e para você e para o seu corpo com mais amor, mas aproveita essa agressividade, né, essa decepção e vamos transformar isso em energia. Em energia para mudança, para que você realmente possa conquistar aí aos poucos. A gente não pode ter pressa nesse processo, a gente não pode querer resultados rápidos, não é essa a intenção. Tantos quilos. Eu quero mais do que o emagrecimento de vocês nesse grupo. Eu quero uma transformação interna. Eu quero que vocês saiam daqui confiantes em si mesmas e sabendo escolher melhor o que vocês querem para si mesmas e bancando essa escolha.
né? Então, vai ter ganho? Vai ter ganho, porque 20 dias você se cuidando, vocês fazendo atividade física, se alimentando melhor, inevitavelmente vai ter ganho. Mas o que eu quero mais do que o número na balança é o sentimento de vitória, de que vocês podem, que vocês vão dar continuidade, vão ter Que outros tem projetos jeito, aí. né? Hã? Que tem jeito, né? Um Que sentimento de, poxa, tem tem jeito, né? Eu achei importante, achei muito legal esse negócio da foto, porque isso para mim foi assim, foi muito forte. Mexeu comigo, mexeu com as minhas emoções. Vamos dizer que me falou assim, me deu o ponto de início que eu tô, me deu o ponto A, me deu aquele negócio assim, que você tá bem aí, você não sabia que você estava aí. isso. Agora você descobriu que você está aí. Então, quando eu entrei no programa que aconteceu tudo isso, e as ferramentas e tudo mais, eu entendi onde eu estou. Porque eu sabia o que eu queria. Eu quero pesar tanto, eu quero emagrecer tanto, eu quero vestir uma roupa, eu quero usar branco, eu quero isso, eu quero aquilo. Tá, mas eu não sabia como eu estava. Como eu estava fisicamente, emocionalmente. Porque o fisicamente mostrou como eu estava por dentro, entende, Li? Falou Claro, assim, é um ele reflexo. só, exatamente, ele só refletiu o que estava. Então, muitas coisas, muita ficha caiu, E eu vai comecei a cair, entender muita coisa. e vai cair ainda mais. Ai, tomara, Prepare, eu se prepare creio. para Mas você mudar a sua mentalidade de vez, né? E por isso que todos os dias eu insisto, eu quero esse grupo para mim é o primeiro, mas eu tenho um amor muito grande por esse trabalho e foi por isso que eu resolvi. Você sabe, Aline, que a gente já teve um curso juntas e que eu não segui essa linha, né? Para mim para mim era uma outra coisa que eu tinha que fazer. Mas ultimamente eu percebi que isso foi, sabe o chamado? O chamado? Eu fui sentindo assim, gente, eu preciso ensinar outras pessoas que têm a mesma dor que eu tinha. Nossa, foi uma ficha que caiu assim, fez. Foi um. Eu falei, meu Deus, é lógico que eu tenho que ensinar as pessoas, porque na verdade eu tinha uma crença que eu não podia, por ser psicóloga, expor meu corpo. Aí eu vou falar aqui para vocês, né? Eu tinha uma crença, né, até por conta de família e tudo, né? Minha mãe sempre foi muito séria e tudo, conservadora, e aí o fato de expor o corpo, de falar de academia, de falar sobre essas coisas, me travava. Eu achava que isso não era digno, eu achava que isso não era para mim, entendeu? Isso aí eu não podia trabalhar com isso. Psicóloga tem que trabalhar com depressão, com ansiedade, eu tenho que trabalhar outros problemas, não esse. Só que cada vez mais que eu fui me adentrando nesse universo, que eu passei pelo meu processo de emagrecimento, eu fui recuperando a minha autoestima. Aí eu comecei a falar de autoestima, né? Porque já era um viés para esse lado assim do autocuidado, né? Da gente poder se olhar com mais amor, já tem essa pegada, né? Só que quando eu passei por esse processo de emagrecimento agora recente, por conta da pandemia e tudo mais, que eu fui aprendendo tantão de coisa, que eu fui vivenciando tantão de coisa, e eu falei assim, meu Deus, e eu fui vendo ao redor as pessoas com essa dor. Eu venci uma barreira, me expus lá no Instagram, eu já, né, fazia eventualmente, mas eu comecei a expor mesmo, e falei assim, é isso. Eu quero ajudar, meu coração vibra, tanto é que eu fico por mim 24 horas nesse grupo. Não interessa a hora que vocês falem. Para mim é prioridade, de verdade. Eu tô no churrasco, eu tô com meu celular na mão e olhando as mensagens de vocês. Porque é importante para mim. Eu acho que quando a gente encontra isso aí, sabe, é porque eu tenho a passar, né? Eu tenho essa missão e esse propósito. Mas enfim, eu não sei por que eu entrei nesse assunto. É, Bom, então, é bom ouvir sua história. É muito bom. Pelo menos eu me animo muito, lembrei, porque porque você falou que eu era. me inspirei demais em você. Que bom, querida. É isso mesmo que eu quero passar. A capacidade que a gente tem, vocês viram meu antes e depois, né? A capacidade que todas nós temos de chegar onde a gente quer. A gente só precisa saber como. A gente só precisa saber como, e é isso que eu vou tentar passar ao máximo para que vocês possam aprender a desenvolver essas habilidades, tá bom?
Então, para a gente iniciar também, é mudar a nossa mentalidade. Isso não é para mim, isso é para mim. Esse projeto é para vocês. O emagrecimento é para vocês. Vocês podem, e assim, para quem está buscando um estilo de vida mais saudável, também, né? Porque nem todas estão buscando efetivamente o emagrecimento, mas sim um estilo de vida mais saudável, fazer as pazes com a comida, né? Ter uma relação melhor aí com a alimentação. Então, isso é sim para você. Então, vamos começar a partir daí. Gente, uma perguntinha. Por que que você não controla a vontade de comer? Eu acho que todas passam por isso em algum momento, né? Aquela vontade louca de comer. Porque a gente foi ensinado. Os nossos comportamentos todos são condicionados para que o nosso cérebro ele precisa fugir da dor para buscar prazer. O tempo todo ele faz isso. É o mecanismo de comportamento do nosso cérebro. Então, a gente, quando na nossa infância, a gente escutou algumas coisas que eu vou também falar sobre isso, sobre o que os nossos pais diziam pra gente. Vocês vão se identificar, porque eu tenho certeza que todas ouviram algumas coisas dos pais que condicionaram o comportamento de vocês para hoje vocês comerem de forma descontrolada. Para que hoje vocês busquem na comida esse prazer, para preencher um vazio. E aí o que acontece? Quando a gente busca esse prazer na comida, a gente vai satisfazendo ali momentaneamente, mas o saco é vazio. Depois que você coloca tudo para dentro, você sente um prazer momentâneo ali, logo depois você volta a ficar insatisfeita. Isso não passa, porque a insatisfação não é de fome, é emocional. A gente come as nossas emoções. A gente come o que a gente não teve na nossa infância, o que ficou faltando, as nossas emoções, o tédio. Quantas pessoas não comem por tédio? Que não sabe lidar ali com uma situação em que você, né, não tem uma atividade e você vai pensar na comida para você buscar essa forma de satisfação. Só que o saco, ele é vazio porque não vai preencher com comida. A alimentação por emoção, a gente não tem como comer emoção. A emoção não alimenta. Então, isso não é eficiente. Então, gravem essa informação que o nosso cérebro, ele está sempre programado, ele foi programado para fugir da dor. Então, tudo que é dor, dieta. Quem vê dieta como dor? O cérebro da gente vai querer fugir da dor. E buscar o quê? O prazer. E qual que é o prazer? Vamos comer isso aqui. Vamos fazer isso aqui. E aí você vai logo lá para a zona de conforto ali para poder ter esse prazer ali momentâneo. Porque o nosso cérebro está condicionado a isso. Então, e a gente também recebe muitos estímulos, né? Vários estímulos. E é a partir desses estímulos que a gente vai ter significados, né? As nossas impressões e as nossas interpretações. E eles são de diversas maneiras, né? A gente tem aí os estímulos do ambiente, que é quando a gente tem a visão e o cheiro dos alimentos, a gente tem um estímulo forte, que é por isso que a gente fala para fazer uma organização em casa e tirar todos os alimentos, né, se possível, da sua casa, alimentos que você sabe, por exemplo, se você mora sozinha, né? Eu moro só, então para mim é mais fácil. Eu não tenho nenhum alimento, não tem biscoito, não tem fandangos, aqui não tem nada na minha casa que eu possa comer que não seja saudável. Então isso facilita muito o meu processo, porque a vontade dá e passa, né, gente? Vontade dá e passa. E sinceramente, eu não tenho vontade de comer um alimento, talvez no início sim, mas eu não tenho vontade de comer um alimento que não tem na minha casa, porque meu cérebro já sabe que não tem na minha casa. E aí, além de não ter o alimento, se por acaso vocês moram com outras pessoas, que a maioria mora, é tirar do campo de visão. É botar em cima do armário, é esconder atrás de um negócio, para vocês não ficarem visualizando aquele alimento, porque isso desperta muito o desejo incontrolável de comer. E não é fome. O biológico, né? O nosso estímulo que a gente recebe da fome mesmo, da sede, do desejo incontrolável de comer, é biológico, você sente no seu corpo, né? Os mentais, que é pensar sobre comida, ler receitas, né? E você ativa aí o gatilho de ficar pensando naquilo, recordar alguma situação. Nossa, eu fui
no restaurante, comi tal comida, nossa, que desejo de comer aquela comida. Então, isso tudo vai ativando aí os seus sentidos, né? Se imaginar comendo também. Os emocionais, né? Que é quando a gente está com raiva, tristeza. Ou quem nunca teve uma tristeza foi comer um brigadeiro para poder passar, né? Aquela tristeza ali, a gente dá aquele prazer ali momentâneo para poder não sentir aquela dor. Frustração, ansiedade, tédio, né? E os sociais? Os sociais é que é punk, né? Quando a gente está aí num plano alimentar, tentando focar, e aí as pessoas que incentivam a comer, né? Ou às vezes você está ali numa situação que você gostaria realmente de comer e você está de dieta, né? Você levou sua marmita, né? Você levou sua comidinha, mas as pessoas estão comendo pizza, às vezes estão comendo outras coisas que... Eu até vou contar uma situação que eu passei no início da minha dieta, foi acho que no primeiro mês. Eu fui para casa do meu irmão, porque às vezes a gente vai lá jogar com a minha sobrinha, jogo e tudo, e eu comuniquei para ele, eu estou de dieta. De verdade, só que ele meio que não acreditou, porque, né, eu já tinha falado isso outras vezes, né? E aí eu falei, eu tô de dieta, então, e ele gosta de comentar algumas coisas, não sei o quê. E eu falei, pronto, ai meu Deus do céu, eu não queria ir, sinceramente, gente, eu não queria ir. Só que eu falei, poxa, minha sobrinha vai de vez em quando lá, e eu vou avisar. Eu falei, eu preciso ser forte também. Eu falei, não, eu vou avisar que eu tô de dieta e que ele que eu não vou comer lá. Aí eu fui, ele pediu salgadinho e eu sempre comia muito, só que não era, gente, não era um salgadinho e era educada, daquelas pessoas educadas que comiam salgadinho e deixava ali, passava um tempo e comia outro, não. Eu comia até acabar. Eu comia até acabar. Então, se eu comer, o gatilho é assim, se eu comesse um negocinho daquele, eu comia a caixa inteira. Então, eu falei assim, para ele, não, eu não vou comer tudo. Ele me ofereceu e eu fui forte. Ali foi o começo do fortalecimento do meu músculo da resistência. Eu consegui dizer não, não comi e não levei minha janta. E não tive fome. Porque aí você vai ver. Olha, gente, vocês têm que experimentar isso. Não tive fome, porque eu estava tão focada, eu sabia que se eu fizesse aquilo ali, eu tinha treinado a semana inteira, eu tinha feito tanto sacrifício, que se eu chegasse ali para comer salgadinho, eu sabia que não ia ser só um, se fosse só um, beleza, tudo bem. Mas não ia ser só um, eu não ia me satisfazer com uma coxinha desse tamanho. Aí eu falei assim, não vou querer. E fiquei tão satisfeita, foi a minha primeira conquista. Essa foi a minha primeira conquista, me lembro como se fosse agora. E eu disse não, e tudo bem, ele passou de mim, todo mundo comeu, a gente jogou. Gente, eu me diverti muito, a gente jogou imagem em ação, foi ótimo, eu me diverti com a minha sobrinha, com meu primo, com ele, e não comi, todo mundo ficou comendo e eu não comi. E eu vendo o comportamento das pessoas. Foi engraçado, porque um primo meu se comportou como eu me comportava. E a gente até brincou na hora na mesa, né, que as pessoas disseram assim, nossa, menino, você vai acabar o negócio e tal. Aí eu falei assim, nossa, eu era assim. E eu falei, não, gente, aí você não vai comer nada? Eu falei, não, eu vou jantar quando chegar em casa. Aí eu cheguei em casa umas 10h30, que foi o que aconteceu ontem também, né? E eu não tava com fome, de verdade. Foi começando a me dar fome na hora que eu fui chegando em casa. Fome mesmo, real, que é a fome da dor da barriga e dos ruídos. E aí eu falei assim, que eu tô sentindo agora, inclusive, a dorzinha na barriga. Mas, gente, fome não precede a morte. Você pode sentir esse ruído, você pode sentir a sensação de estômago vazio e esperar. Nós não somos crianças mimadas que tem que ter as coisas de prontidão. A gente pode esperar. Isso é fantástico, vocês aprenderem isso. É fantástico vocês esperarem um pouquinho a sua fome, espera um pouquinho para se vocês puderem fazer esse experimento, para vocês verem. Porque agora, por exemplo, nesse exato momento que eu estou sentindo fome, eu sei que eu posso tolerar, inclusive daqui a pouco a gente conversando aqui, passa. Ela passa, gente, a fome passa. Então, tolerem, apliquem mais a tolerância à fome, para que vocês vejam que vocês podem sobreviver, suportar. Isso não é tão difícil como a gente imagina, não precede a morte, tá? Então, essa situaçãozinha rápida, só para exemplificar, que os eventos sociais também acabam despertando esse gatilho da gente, e dependendo de como a gente interpreta isso, isso pode gerar... Deixa eu ver se chegou alguém aqui, só um minuto. Vocês estão falando, né? Tá certo. Então, assim, isso pode gerar um gatilho, né? Que você... Ai, peraí, gente, que eu tenho que tirar esse negócio aqui da tela.
Como é que eu tiro? Ah, tirei. Então, gatilho social é esse. Deixa eu só tirar isso aqui da tela, gente. Vocês estão vendo essa tela? Ó, não tá descendo. Ah, pronto. Foi. Então, a gente tem esses estímulos. Então, o que que acontece? Esses estímulos levam a gente a ter um significado e um pensamento. E esse pensamento pode ser tanto produtivo, né, que a gente pensa assim, não, que são os pensamentos que eu quero ensinar para vocês, né, que é aquele pensamento, eu recebi o estímulo, recebi ali os salgadinhos, a pessoa me ofereceu, quis, né, porque é saboroso, sempre comi, mas eu tive um pensamento produtivo, que foi, não, eu janto em casa. O meu projeto é muito mais importante que isso. Poxa, eu me sacrifiquei a semana toda, eu fiz spinning, eu treinei, não estou satisfeita com o meu peso. Caramba, eu não vou ficar patinando aqui. Eu quero muito, mais do que essa coxinha, eu quero muito emagrecer. Então, aí foi o pensamento produtivo e eu exercitei o meu músculo da resistência. O pensamento improdutivo é aquele músculo, né, da desistência, que a gente vai enfraquecendo o músculo da resistência, que é quando a gente fala assim, deixa eu comer só um desse aqui. E às vezes a gente fala isso, né, vou comer só um desse aqui, mas não é só um. Não é só um. Principalmente comidas que foram feitas para a gente comer mais. Tem comida, gente, que a gente acha que a gente é descontrolada, mas não é. É porque tem comida que é feita para a gente comer mais e mais, tipo o bis. O bis não foi feito para você comer um. Quem aguenta comer um bis? A gente come a caixa inteira. Porque esses alimentos, eles são feitos justamente para isso. Então, não é descontrole nosso, tá? Então, existem esses dois tipos de pensamentos, né? Que a gente pode estar alimentando aí para fortalecer ou para enfraquecer aí o nosso músculo. Então vamos lá para as características que impedem você de emagrecer, né? Citei algumas aqui, né? Apenas algumas, se vocês se identificarem podem falar. Primeiro, é confundir fome com saciedade. Né? A gente às vezes confunde se a gente está com fome, se a gente já está satisfeito, né? Às vezes a gente acha que está com fome, mas não está com fome, mas só está com vontade de comer, né? Então é uma linha muito tênue quando a gente está comendo um prato de comida e achar que está com fome ainda. Gente, vocês têm noção que a gente se satisfaz com bem pouquinho? Peraí, acho que chegou alguém aqui. Ah, não, né? Não. É o bate-papo, gente, porque eu tô aprendendo aqui dessa ferramenta, aí aparece um negocinho ali pra mim, eu achei que era um... Pois é, exato, o nome já diz, né, que a gente já é próprio para isso. Então, às vezes, a gente tá comendo ali, é mais pelo prazer mesmo, pelo desejo, porque aquilo ali tá saboroso. Eu tava começando a minha dieta com o Fred e ele passou no início uma sopa maravilhosa, né? Que até a Pri comprou ontem, que é a de gorgonzola com abóbora. Deliciosa. E eram só 2 conchas. Aí eu fiz uma pergunta para ele um dia. Eu falei assim, caramba, realmente, só 2 conchas? É tão gostoso, eu queria comer mais. Aí ele falou assim, você vai dormir com fome? Olha a pergunta. Você vai dormir com fome? Quando você termina de comer essas 2 conchas, você vai, bota o prato na pia e tudo, você volta para sua cama, que você vai dormir, você fica com a barriga roncando? Você sente fome? Aí eu, não. Aí ele falou assim, então é desejo de comer. Desejo de comer a gente não, nesse momento não é o que você vai alimentar. Depois que ele falou isso, eu falei, nossa, realmente, a gente tem que observar muito mesmo se a gente tá com fome de verdade, o quanto que a gente se sacia, né? Que é muito pouco. A gente pode comer isso aqui, a gente já tá saciada e parar de comer. Porque a gente já tá saciado. O resto é só vontade de comer aquele alimento que é saboroso. Então, isso é bem legal da gente identificar. Então, a baixa tolerância à fome e ao desejo incontrolável de comer, que é exatamente isso, né? Quando a gente tá com a fomezinha, né? Tá começando a sentir e precisa, tem a sensação de urgência, de morte, não posso ficar sem fome, com fome, tá na rua. Quem não já ficou na rua, sentiu fome, ficou desesperado e comeu um risole, um salgadinho na rua, porque tava com fome, não pode esperar até chegar em casa, gente, para jantar, ou para comer o que... Não dava. Não é uma questão mental? Que você acha que você não pode sobreviver sem aquilo?
Pode, gente. A gente pode sobreviver. A gente pode tolerar um pouquinho a fome e ela passa. E você gosta da sensação de comer exageradamente. Por quê? Às vezes o comer exagerado traz algumas questões aí. Você primeiro, né, como eu falei, tem o sabor do alimento, né, que você quer provar mais, né, porque você acha que a comida vai acabar, né, você nunca mais vai comer aquela comida, então você tem que aproveitar, né. Tem a questão de estar preocupada com a próxima refeição. Ah, deixa eu me satisfazer aqui, deixa eu comer, fazer um prato aqui grande, porque eu não sei quando é que eu vou comer de novo, né? Vou passar o dia fora. Então, deixa eu fazer um pratão aqui para me saciar. Então, esse comer exageradamente, às vezes vem desse pensamento aí. O medo da privação, se não comer o quanto quer, né? Então, às vezes você fica pensando, nossa, eu nunca mais vou comer isso aqui. Né? Se eu não comer essa pizza, eu vou comer essa pizza inteira aqui. Às vezes acontece isso, né? De tipo, você passar muito tempo sem comer a pizza, aí quando você come a pizza, você come logo muita pizza. Por quê? Porque você não sabe quando você vai comer ela de novo. Então você alimenta esse pensamento. Foi acostumada a comer quantidade grande de alimentos, aí isso pode ser uma questão familiar, né? Que vem um comportamento familiar. Se sente realizado só quando tá com aquele estômago esbuchando. Eu era assim, viu? Eu só conseguia parar quando a barriga estivesse doendo. E uma coisa para a gente observar, quando você está comendo muito assim, é se você consegue, depois da sua alimentação, fazer uma caminhada, se exercitar. Pense nisso. Terminei de me alimentar. Poderia andar no parque agora? Se a resposta for não, você comeu demais. Você exagerou, porque aí você dá aquele fastio. Ah, deixa eu ficar aqui no sofá, deixa eu fazer a digestão. Vixe, você pensou isso, comeu exageradamente. Porque quando a gente come o suficiente até a saciedade, a gente não tem essa sensação. A gente tem a sensação de leveza e a gente poderia fazer um Cooper no parque, tá? Você se ilude com a quantidade de alimentos que consome. Tenho falado bastante sobre isso aqui, né? Que às vezes a gente não percebe, mas a gente come mais do que precisa. Por ser saudável, às vezes a gente erra na quantidade. A questão da tapioca já foi desmistificada, né? Porque a tapioca ela não é tão saudável como a gente imagina, né? O que os nutricionistas falam é que uma colher seria seria o suficiente para a gente não alterar o nosso índice glicêmico. Só que uma tapioca com uma colher, gente, não é uma tapioca, né? A gente mete colher de goma de tapioca, né? São várias. Então, aquilo ali tem um índice glicêmico muito alto, né? Então, não é tão saudável assim. Então, às vezes, a gente se engana aí com as quantidades. Como eu falei também ontem na aula, eu botava abóbora demais no meu prato. Não que elas sejam vilões, gente. É só para a gente ver que, às vezes, as quantidades a gente acha que está ali nos ajudando e, às vezes, está nos atrapalhando ou impedindo o nosso emagrecimento. Você se conforta com o alimento? Ixi, quem nunca, né? Quem nunca? Tá tristinho, tá ali, né, passando por alguma situação, porque também vou falar sobre isso daqui a pouco, sobre as crenças que a gente traz aí da nossa infância. Então a gente se conforta com o alimento, é prazeroso, ali o alimento às vezes tem um significado de conforto, de afeto, né? Quantas vezes a gente vê uma pessoa falando, ah, tá triste, como um brigadeiro, vou fazer um brigadeiro para você, né? Porque às vezes o alimento ele é associado sim a esse conforto. Você se sente sem amparo e sem esperança ao engordar. Aí o que acontece? Aqueles pensamentos sabotadores, né? O que impede você de emagrecer, às vezes, é você não ter esperança que as coisas podem mudar. Aí você não faz nada, né? Você acha que você não vai conseguir, que você nunca vai emagrecer, então você não vai tentar o suficiente, né? Você não vai se inscrever no emagrecimento, que não é o caso de vocês, tá? Vocês são todas inconformadas. Isso já é certo. Vocês são inconformados, vocês pagaram preço, vocês estão aqui, vocês acreditam, tá? Por mais que às vezes venham os pensamentos sabotadorzinhos, eu sei que às vezes eles estão por ali, mas vocês estão aqui. Vocês estão aqui, vocês estão se dedicando, vocês estão dando o melhor de vocês. Então, vocês são inconformados e vocês não têm esse pensamento aí. Você foca no sentimento de justiça. Gente, quem nunca pensou que era injusto a gente poder ter que ficar passando por tudo isso, enquanto tem gente que come muito e não engorda? Ai, que injustiça, meu Deus, que injustiça. Coitado de nós, né? Que tem que fazer um monte de sacrifício
passar umas privaçõezinhas, fazer muito exercício para poder manter o peso, para poder ficar bem, né? Então, não é legal manter esse tipo de pensamento. Por quê? Tem pessoas que são magras, gente, que também passam por privações. Elas não são magras só porque são magras. Elas têm comportamentos de magro, de pessoa magra. Não é só assim, fulano come que só. Veja se fulano tem fome o tempo todo. Nem às vezes as pessoas, a gente fica olhando assim o comportamento de uma pessoa, a gente olha uma pessoa magra, a gente acha que ela não está escolhendo alimento, às vezes a gente acha que ela não faz sacrifício nenhum. Isso é um mito. Muitas pessoas magras, elas são magras porque elas também têm comportamentos de escolher, elas também não ficam comendo o tempo todo, elas não ficam pensando o tempo todo em comida. Isso já é um diferencial. Então, esse sentimento de injustiça só prejudica e faz com que a gente fique onde? Na zona de conforto e na inércia. Que a gente fique parado ali, se vitimizando, se lamentando. Então, é interessante a gente não alimentar esse sentimento de injustiça. E você interrompe a dieta assim que emagrece, né? Aquela coisa do efeito sanfona. Aí você emagreceu porque a dieta era muito restritiva e foi por isso que eu falei, tá, Aline, sobre a sua alimentação hoje, que me preocupou, foi ela ser muito restritiva e não poder sustentar. Porque aí quando você emagrece, o que acontece? Porque, gente, todo mundo consegue emagrecer fazendo qualquer dieta. Qualquer dieta. Dieta do abacaxi, a dieta do sei lá o que tem nessas, né, as dietas milagrosas. Todo mundo consegue emagrecer, mas a questão é manter. É manter isso, que é isso que eu tô falando sempre para vocês, para a gente manter, que é uma das propostas do emagrecimento, é manter um estilo de vida saudável e duradouro, definitivo, para sempre. Então, a alimentação tem que ser prazerosa, tem que sustentar e a gente tem que continuar sempre nesse movimento. Nós somos mulheres, eu acredito que todos que estão aqui somos mulheres que não podemos relaxar. Nós não temos o biotipo de uma pessoa magra, né? Que às vezes é uma pessoa que tem uma tendência a ser magra e que ela não precisa se preocupar tanto com isso. Mas para quem não tem esse biotipo, a gente precisa sim estar um pouco mais atenta, digamos assim. Tem que estar um pouco mais vigilante, tá certo? Então, interromper a dieta quando emagrecer, você vai voltar pro efeito sanfona e vai voltar a se sabotar. Então, é para sempre. Botem isso na sua cabeça. Tudo isso que vocês estão aprendendo aqui e já estão aplicando na vida de vocês é para sempre. É para sempre comendo bem pouquinho? Não. Mas é para sempre comendo bem. É para sempre tentando se controlar. É para sempre não comer na mesa inteira. É para sempre fazendo escolhas, pelo menos na semana. Na semana eu vou fazer isso aqui. No final de semana eu vou me permitir um pouquinho com a minha família. Um pouquinho, né? Para que você também não fique só na privação. Mas é importante ir trabalhando esses pensamentos para essas mudanças. Cadê? Ah, tá. Tem que tirar essa caixinha aqui. Peraí. Pronto. E um dos maiores vilões, né, é a gente viver no piloto automático, que é o que vocês estavam, eu acredito, antes do emagrecimento. Piloto automático, a gente faz o que faz e a gente nem sabe o que faz, a gente simplesmente faz. Então, os sinais para identificar que a gente está no piloto automático são ter o mesmo comportamento de sempre, a velha rotina, né, ou a má rotina, né, de más hábitos, tanto alimentares, às vezes tem gente que não come na mesa, tem gente que come em pé, beliscando, tem gente que come em outros ambientes. Eu mesma era uma pessoa que comia no quarto, né? Eu não tinha esse hábito de olhar para minha refeição, tirar foto. Isso tudo veio com a nutrição, né? Com a questão do Nutri, que tem que fazer um diário alimentar, que é importante. Fazer esse diário alimentar para a gente ir construindo o que eu estou comendo durante o dia. E isso faz com que eu esteja consciente. Porque como eu vou tirar a foto, eu sei que eu tenho que tirar a foto, eu sei que eu tenho que prestar conta, digamos assim, é claro que é para mim mesmo, ele não tá nem aí, sou eu. Mas eu tenho que prestar conta, então eu tô mais atenta, eu não tô mais no piloto automático, que a gente vai beliscando um negocinho aqui, vai fazendo um negocinho ali, não percebe que comeu um monte de coisa durante o dia. Então, uma das coisas que a gente identifica que tá no piloto automático é esse comportamento, né, esse mau comportamento, maus hábitos, que se repetem diariamente. Sentir frustração,
né? Aquela frustração de estar insatisfeita, de estar vendo que as coisas não estão mudando, que você está ali patinando e você não sabe o porquê, não sabe como. Eu já escutei muitas pessoas falando assim: nossa, não sei por que que eu não emagreço. Faço tudo tão certinho. E quando a gente vai ver, eu tive uma experiência dessa esses dias com uma amiga. Ela falou assim pra mim, ela falou exatamente essa frase. Ela disse assim: Aline, eu não tô entendendo por que que eu não tô emagrecendo, se eu como tão certinho. Eu faço tudo certinho, eu faço as marmitinhas, faço tudo isso aqui, e eu fiquei com aquilo, né? Tudo certinho, ela não faz, né? Porque se não tá emagrecendo, né, gente? Né? Lógico isso. Se não tá emagrecendo, é porque não tá fazendo alguma coisa. Então, eu fiquei com aquilo, né? Eu falei, então veja como nutricionista, de repente veja aí as quantidades. No meu caso, eram as quantidades, tal, 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 tal. Aí a gente saiu para almoçar. Saímos para almoçar e eu detectei o comportamento da criatura. A criatura comeu a mesa inteira. Comeu o meu, comeu da menina, comeu. Aí na hora que veio o meu cafezinho veio com docinho, né? E eu não como docinho, eu levo o meu chocolate. E aí ela pegou o docinho, pegou o meu, pegou da minha amiga. Depois a gente foi na sorveteria, foi lá no Pontão, foi no final de semana desse. A gente foi na sorveteria e aí ela pegou um sorvete de leite ninho com não sei o quê. Todo mundo pegou um sem lactose, sem açúcar. E ela não sabe por que ela não emagrece, entendeu? Então o comportamento a gente tava detonado ali. Tava explícito que ela com certeza não percebe, né? Mas sente a frustração, né? Se sentir dominada por algo externo. O que é o algo externo? A comida. A comida, às vezes, o álcool. Tô dominada, eu preciso daquilo. O doce. A gente se sente dominado. Meu Deus, a comida tá assim, colocando uma arma na nossa cabeça e dizendo assim: me coma. Você tem que me comer, porque você não vai resistir. Só que a gente tem que olhar e dizer assim: o quê? Quem manda aqui, rapaz? Sou eu. Eu que mando os meus desejos, eu que mando as minhas vontades. Você é só um alimento. Você é só uma comida. E a gente tem que fazer esse exercício mesmo, assim, parece bobo, mas de dizer isso pro doce, de dizer isso pro Todd, de dizer isso pro pão, de dizer assim, você não vai me dominar. Eu estou no controle e eu quero muito emagrecer. Eu quero muito ter um hábito mais saudável. Isso aqui é só uma comida. Daqui a pouco passa. E aí é treinar, é se falar isso várias vezes até vocês realmente experimentarem essa sensação e ver que de fato passa e você sobrevive sem aquilo. Sentir que perdeu o controle, que é quando você acaba caindo ali na tentação e de fato você extrapola. E vem logo depois aqueles sentimentos ruins, né? Então, esses são um dos maiores vilões, tá certo? Que aí são os sinais, na verdade, né? Desse vilão do piloto automático. E o nosso grande erro, gente, é pensar no resultado e não no processo. É um dos grandes erros. Ficar querendo emagrecimento, ficar querendo perder o peso, perder o peso. Aí você não está se concentrando em quê? Em construir hábitos mais saudáveis, que é de fato aprender. Não, peraí, deixa eu aprender aqui como é que eu devo me alimentar, como é que é essa rotina que eu tenho que construir, quais são os alimentos que eu tenho que dar preferência para a vida. O emagrecimento vai ser só a cereja do bolo e a consequência dessa construção de hábitos mais saudáveis. Então, quando a gente fica só focada ali no resultado, isso atrapalha o nosso emagrecimento, porque a gente fica fazendo mil coisas, é onde entra os chá milagrosos, é onde entra um monte de coisa que a gente vai fazendo para poder querer perder peso rápido. E isso não é legal porque não é duradouro. Reforçar aquilo que não quer. Gente, a nossa mente, tudo que a gente foca, expande. Se vocês ficam falando, eu não consigo, eu não dou conta, isso é difícil, né? Eu não quero ser gorda para sempre, não quero ter esse peso para sempre. Então, tudo isso que a gente vai focando, vai expandindo, vai tornando a nossa realidade a nossa verdade. Então, a gente tem que mudar o nosso discurso, né? Que é mais encorajador, aquele discurso que você mentaliza as coisas que você quer e não as coisas que você não quer. Então, eu quero ter tantos quilos, eu quero isso, né? Então, focar mais no positivo do que no negativo. E até sobre essa questão dos pensamentos mesmo, né? Do pensamento da autoconfiança mesmo, de acreditar que pode dar certo,
que não, você não tentou de tudo, né? Você ainda tem muitas coisas para experimentar, que se você tivesse tentado de tudo, você já tinha conseguido, né? Então, é esses pensamentos que a gente tem que estar sempre cultivando para não se sabotar e não cair no erro aí de entrar num ciclo vicioso negativo. Autocrítica em excesso e perfeccionismo. Não é legal também, por quê? Porque a gente fica querendo a perfeição. É uma dieta sem furos, é você dar conta de tudo, nunca deslizar. Que essa autocrítica é quando a gente. Até a Karina mesmo estava vivenciando isso esses dias no grupo, ela até compartilhou com a gente, né? Que ela foi, se criticou, disse que comeu um negocinho assim a mais e falou um monte de coisa errada dela. Então, esse excesso aí de perfeccionismo atrapalha o nosso emagrecimento, porque também é uma válvula muito fácil, um gatilho muito fácil da gente chutar o pau da barraca. Ah, já que eu não consigo fazer tudo certo mesmo, já que eu não dou conta mesmo, isso aqui não é para mim não. Então tem que ter muito cuidado com essa autocrítica. A gente tem que ser crítico? Tem que ser crítico. A gente tem que estar sempre vigilante? Claro. A gente tem que se observar, a gente tem que ter uma certa crítica mesmo. Mas não em excesso buscando o perfeccionismo. Porque a dieta, o hábito alimentar, ele não é uma coisa linear. Não é linear. Em alguns momentos você vai deslizar, em alguns momentos você vai ter um evento, alguma coisa que você pode se programar para isso. Tá tudo bem. Tá tudo bem, não vamos querer esse perfeccionismo, que tudo dê certo, que tudo fique, né? Que todas as semanas você emagreça também é outra coisa. Que às vezes chega no platôzinho, às vezes a gente precisa fazer um ajuste, às vezes a gente precisa mudar alguma coisa, né? Eu passei por isso várias vezes agora, né? De mudar algumas estratégias com o Nutri, por isso que eu sempre enfatizo também que é importante ter esse técnico da dieta, né? Que é o nutricionista, para poder estar ajudando a gente nessas estratégias, porque chega um momento que o nosso corpo realmente retém um pouco, porque ele percebe que a gente está perdendo peso. E ele não quer isso. Então ele vai tentar ali reservar, segurar um pouco o emagrecimento para ele ter um pouco de energia. Então a gente tem que entrar com outras estratégias, que às vezes até comer mais um pouquinho. Eu adorei essa parte do plano, eu amei quando ele falou assim, Aline, agora você vai passar essa semana comendo muito carboidrato. Eu, o quê? Tem certeza? A gente fica com medo, né? Aí eu falei assim, não, eu vou engordar. Aí ele falou assim, claro que não, confia em mim. Eu falei, não, eu sei, tô brincando, confio em você, mas a gente fica com aquele receio. Aí eu comi mais pão, eu comi mais coisas, foi ótimo. Mas era para justamente, e emagreci 2,5 kg nesse mês. Mais 2,5 kg, eu já tinha emagrecido tipo 4. Aí emagreci mais 2,5 kg. Falei, nossa, como isso funciona mesmo. Então, não queiram o perfeccionismo. Perder todo, porque gera uma decepção às vezes. Ah, eu subi na balança, não perdi nada. Não é linear. Não é linear. Fique atento aos seus hábitos, faça autocrítica e autoanálise para saber se existiu alguma coisa que você reconhece que saiu da normalidade, se você não cometeu muitos excessos, corrija e segue a vida. Pensamento tudo ou nada. Ixi, esse é o grande, eu acho que isso aí para mim é o grande pior erro, que é assim, fazer tudo, tem que fazer tudo certinho ou também não vai fazer nada. E não existe um meio termo, não. A gente não pode ir tentando, a gente não pode ir construindo, aprendendo e vendo quais são os nossos limites, vendo o que é que dá certo pra gente, o que é que encaixa na nossa rotina. Porque se a gente às vezes tenta fazer tudo, né? E só quer se for fazer tudo, se for fazer todos os dias atividade física, se for alimentação toda balanceada, e aí, ou então, se não for assim também, eu não quero, não vou fazer nada. Pensamento sabotador. A gente pode adaptar e ter grandes resultados sem precisar ir para as extremidades. E também o grande erro é se culpar justamente por conta de deslizes ou porque aconteceram coisas que você não se orgulha. E aí você se culpar, porque a culpa, ele traz um sentimento, né, de paralisação. Você fica ali paralisada com aquele sentimento que é autopunitivo e faz com que você fique na inércia. Então, culpa, ela não é você não precisa de culpa, você precisa de autorresponsabilidade. A culpa não vai fazer você sair do lugar, da zona de conforto. Ela vai fazer você ficar no lugar de vítima, vai fazer você ficar ali parada e isso não é bom para o nosso emagrecimento, né? Então, até tem uma frase aqui que eu anotei, que é assim, é importante você fazer aquilo que é possível fazer.
né? Fazer aquilo que é possível fazer. E não ficar se sentindo culpada porque aconteceram deslizes. E trabalhar, sim, as possibilidades de tentar corrigir, né? Mas com aquele pensamento mesmo de mindset de crescimento. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? A Aline eu sei que já. O mindset de crescimento é aquele pensamento que assim, não, ok, errei. Por que foi que eu errei? Por que que eu errei? Tá, eu cometi esse erro por causa disso, disso. Então, como é que eu posso melhorar da próxima vez? Isso é um mindset forte de crescimento. Que você aprende com seus erros e segue a vida. O mindset fixo é aquele mindset que você olha para aquele erro e fala assim, ai, tá vendo? Eu sou muito burra mesmo, não tem nada para mim aqui. Não, eu sou uma fracassada, eu não vou tentar mais fazer dieta, não. Não vou conseguir emagrecer nunca. Esse é o mindset fixo, porque aí você não evolui. Você fica ali, presa naquele pensamento de incapacidade, de que aquilo não é para você, e você não vai sair daquele lugar. Uma bela de uma desculpa, né? Então vamos todos trabalhar a nossa mentalidade para a gente ter um mindset de crescimento, aprender com o erro e vida que segue. Nunca troque aquilo que você mais quer na vida por aquilo que você mais quer no momento. Então, essa frase é muito boa para você se conscientizar que às vezes aquilo que você mais quer, que é vestir a roupa de branco, se olhar no espelho e se gostar, se sentir livre, não vale a pena trocar, por, às vezes, por um prato de comida, por uma coxinha. Não é uma coxinha, né? Várias coxinhas. Mentalizem essa frase. Vocês gostam dessa frase? O que vocês acham? Nossa, perfeita, Aline. Achei a frase perfeita, viu? Essa frase é muito impactante, né? Nunca troque aquilo que você mais quer na vida por aquilo que você mais quer no momento. Lembre-se, gente, momentos passam. Aquele prazer daquele momento, ele vai passar também. E ele não vai te preencher. Ele não vai te preencher. A gente não come emoção. A gente come alimento. E o alimento, ele pode ser nutritivo e ele pode ser em menor quantidade do que a gente imagina que pode ser. Então, tenham isso em mente para que vocês possam, né, se fortalecer. Agora chegou na parte principal, né, que eu acho que a gente vai falar um pouco mais, que são as crenças limitantes que sabotam o nosso emagrecimento. Que a gente já pincelou, já falou, mas vamos falar um pouquinho mais. Quem não falou, né, essas frases? Quem não falou? Eu não consigo fazer dieta. Aí a gente vai alimentando pensamentos que fazem a gente ficar paralisados e que fazem a gente não evoluir. Eu não consigo fazer dieta. Emagrecer é difícil. Comer isto não é errado. Não é justo. Academia é chato. Gente, aí eu vou fazer um ponto aqui dessa questão da academia. A gente só faz o que gosta? Ou às vezes a gente faz o que é necessário? Se tu tivesse com o médico dissesse pra tu que tu tá assim, né, à beira da morte, que se tu não fizer atividade física tu morre, tu não vai não pra academia? Eu tenho certeza que você vai. Academia ou fazer qualquer tipo de atividade. Então, academia é chato é quando a gente está na zona de conforto e a gente ainda não quer fazer o que é possível para a gente poder melhorar. A academia que eu coloco aqui é exercício físico também, não precisa ser no ambiente da academia, existem outras modalidades, existem outras formas da gente se exercitar. Mas o que eu quero que vocês entendam é que, dependendo do significado e dependendo do gatilho, a gente vai. Tá? E não é tudo que a gente gosta que a gente faz, né, gente? A gente precisa fazer coisas que vão nos beneficiar. O trabalho, por exemplo, a gente trabalha às vezes para ganhar o dinheiro no final do mês. No meu caso, não é tanto assim, porque agora eu estou com muito prazer, encontrei meu propósito, então não é só pela questão financeira. Mas, assim, enfim, às vezes a gente vai para um trabalho e é para cumprir um horário, para poder receber a recompensa no final do mês, né? Então, a maioria das pessoas trabalha dessa forma. E nem sempre gostam de acordar cedo e tudo. E vão, não vão? Porque é bom para elas e elas precisam. Então, por que não encarar isso também com alimentação saudável e encarar isso também com atividade física? Que vão te trazer aquilo, o seu sonho, aquilo que você quer. É o mesmo raciocínio. Não tenho força de vontade. Ah, vocês têm. Vocês têm sim. Porque eu tenho certeza que vocês já tentaram emagrecer inúmeras vezes. Tentaram, desistiram. Isso é força de vontade. Força de vontade é quando a gente
tropeça, cai e a gente tenta de novo. Isso é força de vontade. Então, não alimentem esse pensamento que às vezes as pessoas falam isso, né? Ai, não tem força de vontade, não emagrece porque não tem força de vontade ou porque tem vergonha na cara. Não tem vergonha na cara. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com vergonha na cara e não tem, porque a gente não sabe o como. Vocês não sabem o como. Não é vergonha na cara. Não é falta de vergonha na cara, nem muito menos de força de vontade, porque vocês estão aqui, vocês estão tentando de novo. Não é por falta de força de vontade. Dieta é ruim, aí pronto. Aí quando você fala que a dieta é ruim, o cérebro vai logo fugir disso aí. Vai querer o quê? O prazer, a comida prazerosa. Então a dieta pode ser prazerosa se você encontrar os alimentos certos, se você fizer de uma forma melhor, mais temperada, se você incrementar isso aí. Salada, gente, não é qualquer salada que é boa. Você tem que colocar um negocinho ali bom para ela ficar melhor, né? Então, eu também não como qualquer folha, qualquer salada assim. Eu gosto de também botar um negocinho para poder ter mais sabor ali. Então, vocês podem fazer as pazes com isso aí. Porque se você coloca que dieta é ruim, o seu cérebro já vai entender que ele vai ter que fugir daqui longe, né? Meu metabolismo é lento, gente. Quantas pessoas não falam isso, né? Ai, meu metabolismo é lento. Não tem isso, gente. Para o metabolismo ser lento, a pessoa tem que estar doente. Tem que estar doente, tem que estar, assim, realmente com uma condição física muito ruim. Não é o caso da maioria. A maioria fala que o metabolismo é lento porque elas não estão se esforçando o suficiente. E elas não estão perdendo peso porque elas não estão fazendo o que precisa ser feito. Mas não é por conta que o metabolismo é lento, não, tá? Que é uma coisa que a gente tem que desconstruir. Mereço comer isso. Pronto. Essa parte a gente tem que destrinchar. Gente, na infância, o que a gente ouviu dos nossos pais? Quem já ouviu aí? Depois que você comer tudo, você vai comer a sobremesa. O que a gente... Olha o nosso comportamento, como foi condicionado e implica nisso aí, que na maior parte do tempo, nos finais de semana, a gente faz isso. Qual era a única obrigação da criança? Comer tudo. A única obrigação da criança era comer tudo. Ela tinha que comer tudo. Vocês não passaram por isso na infância de vocês? Tem que comer tudo, viu? Era a única obrigação da gente. E, mais ainda, depois da refeição, depois de comer tudo, aí é que tem a sobremesa. Que aí vem a questão do merecimento. Ah, eu vou merecer. Então, aí depois que eu comer tudinho, aí eu mereço. Então, fiquem atentos com esses dois comportamentos. Aí, na fase adulta, o que o adulto tem? Qual que é a obrigação do adulto? Trabalhar, pagar boleto, ter uma semana difícil, né? As obrigações do adulto são outras, não é comer tudo. Mas, qual é a mentalidade da gente que a gente vem trazendo, carregando? Que se a gente cumpriu com a nossa obrigação, a gente merece comer. E aí vem aquele pensamentozinho. Eu mereço esse docinho. Ah, eu já fiz tudo tão direitinho na semana, eu fui uma boa garota. Então eu mereço, sim, eu mereço comer isso aqui. É justamente dessa ideia, dessa crença, desse comportamento que a gente foi condicionado a aprender. E a gente não precisa. Vocês merecem, eu falei para vocês no vídeo, né? O que vocês merecem é se sentir bem. O que vocês merecem é olhar no espelho e gostar do que vê. O que vocês merecem é ter uma boa relação com o corpo de vocês. Isso que vocês merecem. Não é um doce, não é uma pizza, não é um hambúrguer, não é nenhum alimento. Vocês merecem ser felizes, tá? E que não seja relacionada à comida. Vocês merecem muito mais que isso. Então, essa aí é uma ficha que é importante cair, tá? Essa ficha aí, da onde a gente traz essa questão do merecimento, é importante vocês identificarem para justamente identificar esse gatilho e interromper quando ele acontecer. Falar nisso, a fome passou, tá? Roeu a barriga daquela hora, sinalizou que era para eu comer já e passou. Até porque eu também estou em flow. Lembra que eu falei para vocês escolherem atividades que deixam vocês em flow, que deixam vocês em hiperfoco, que fiquem concentradas? Pronto.
Comecei a aula, comecei a falar aqui e tudo, a fome vai embora. Então, busquem coisas que deixem vocês em flow, hiperfoco, concentrado. Vão assistir um filme, vão brincar com a criança, vão andar, vão passear no shopping, vão fazer qualquer outra coisa que não seja relacionada à comida, que deixe vocês super concentrados, que vocês vão ver a hora passar e se dizer, meu Deus, é a hora do jantar. Meu Deus, como ontem também. Bom, estou triste, chateada, estressada. Vem a mesma coisa, né? Ah, então preciso comer. Por quê, gente? Porque eu acho que vocês já escutaram também quando vocês eram criança que vocês têm que comer para ser forte, né? Para ficar forte. Vai ter que comer para ficar forte, sim, menino, menina. Eu escutei isso demais. Até tomei biotônico Fotora na época que eu era criança. E aí o que a gente aprende na vida adulta? Tô triste, para eu ficar resistente, forte, com emocional forte, eu tenho que fazer o quê? Comer. Olha da onde veio. Vocês já tinham pensado nisso? Vocês já ouviram por aí sobre isso? Porque isso é uma sacada, sacadíssima. Isso é uma coisa que a gente não percebe, mas que vem dessa crença da infância, que é da gente ter que comer. Por isso que a gente tem esse comportamento de comer quando está triste, de comer quando está estressada e de comer para a gente se fortalecer. Porque a gente entendeu, olhem só, prestem atenção, que a gente processou no nosso cérebro, a gente internalizou que para a gente ficar forte, para a gente se sentir confortável, forte, a gente precisa comer. E conscientemente a gente sabe que não é isso, né? A nossa tristeza não vai passar, gente, se a gente comer. Ela vai aumentar. Ela vai trazer um alívio momentâneo e daqui a alguns poucos minutos a gente vai ter culpa, arrependimento, insatisfação e raiva. Então, ela o alimento ela não tem esse poder de tirar, de lidar com os nossos sentimentos. Outro pensamento sabotador. Vou comer apenas um pedacinho. Ah, se fosse, estava bom, né? Se for, isso aí é quando a gente já está com o autocontrole já desenvolvido, aí a gente pode sim se programar e conseguir fazer isso. Não é que a gente nunca possa, mas às vezes quando a gente está nesse caminho aí, a gente se dá essa desculpinha e acaba comendo tudo. Como eu pensei lá na coxinha, que eu sabia que se eu fosse comer uma coxinha, não ia me satisfazer e eu não ia comer só um pedacinho, gente, eu ia comer tudo. Isto não é calórico, né? Que é quando a gente se engana, né? Tenta achar que aquilo ali não é calórico e aí acaba pesando a mão também. Esta é uma ocasião especial. Eita, essa aí, então, agora, hein, no final do ano, a bela de uma desculpa, hein? Mas é isso que eu falei no início. Podem sim se programar para isso, mas não precisa comer a mesa toda e não precisa repetir o prato 3 vezes, porque é uma ocasião especial. Especial é você. Você é especial. O seu processo é especial. E se sentir bem também é especial. E vou te falar uma coisa também, gente. A ocasião especial tem a todo momento. Se a gente for pensar assim, todo final de semana é uma ocasião especial. E é isso. Nunca vai emagrecer. Nunca vai chegar lá. Porque você sempre vai ter uma ocasião especial. Todo mundo está comendo. Quem nunca teve isso? Ai, não quero ser deselegante, né? Tá todo mundo comendo. Não, então eu vou comer também. Aquele comportamento manada. E o que acontece? Os outros, não acontece nada com eles, né? Mas com a gente se prejudica. Só para não dizer não pro outro. Para não parecer deselegante. Gente, será que é deselegante mesmo? Você dizer não para uma comida que alguém fez, mesmo que ela tenha feito com muito carinho, você não pode dizer. Porque, gente, se elas estivessem pensando em vocês, elas perguntariam se vocês querem comer aquilo ou não. Se vocês podem. Nesse caso aí entra aquela questão, né? A minha mãe falava muito isso, porque assim, ela era muito, apesar de nós sermos em 10, né, 10 filhos, a gente queria sair para ir para um passeio da escola e ela não deixava. Ela falava, não, tem piscina? Não vai. Deus me livre se esses meninos começam a brincar, empurram você na piscina, você não sabe nadar. Deus me não gosto nem de pensar. Mãe, mas todo mundo vai. Mas você não é todo mundo. Então assim,
É só isso, né? Todo mundo está comendo, mas você não é todo mundo, né? Exatamente. E até para a gente ficar muito atento nas situações de família. Eu até cheguei a falar para Ana Paula esses dias, né? Que ela falou que teve o dia da pizza. E eu falei para ela que e ela fez uma ótima escolha, né? Porque ela já adaptou a pizza dela. Mas para a gente ir se trabalhando, que não é porque a nossa família come determinado alimento que a gente precisa comer esse alimento, não. A gente pode fazer novas escolhas. A gente não precisa seguir essa rotina, né, junto com a família. A gente pode também ter a nossa escolha. Até porque a gente tem que se preocupar com a gente nesse momento. Você é importante, né? Nós somos importantes. Então, assim, não é deselegante você dizer não para uma pessoa que está te oferecendo uma comida. Deselegante é a pessoa, se ela insistir. É ao contrário, deselegante é a pessoa. E você não vai estar deixando ela chateada, gente. Por mais que a pessoa fique um pouquinho chateada, nossa, eu fiz isso com tanto carinho. Ai, obrigada, eu entendo. Eu entendo que você fez carinho, mas é porque realmente nesse momento eu não tô me alimentando assim, eu tô comendo outras coisas. Vocês nem precisam entrar muito em detalhes também, sabe, gente? Não, porque eu não tô com fome. Vocês podem até falar isso para poder cortar a conversa. Desculpa, outra estratégia, posso levar para comer depois. E vocês não comem, tá? Né? Levar para comer depois só para se despistar ali, se vocês têm muita dificuldade de frustrar o outro. Mas não é deselegante desapontar alguém que fez uma comida para você. Lembre-se que se a pessoa realmente estiver pensando em você, ela vai te ligar e vai dizer: fulano, você come o quê? O que é que você quer para jantar? Aí é uma forma de ela realmente estar pensando em você. Então não se sintam mal em recusarem por conta dos objetivos de vocês. Vocês merecem muito lutar. Vocês lutam por isso para chegar uma pessoa e você ficar constrangida, dizer sim para ela e dizer não para você. Você não merece isso. Deixa eu passar aqui. Por que tá dando erro, gente? Ah, peraí. Pronto. E aí é isso, né? As frases que a gente ouviu na infância. Você só pode comer a sobremesa depois de comer tudo, né? Que a gente já comentou. Você tem que comer para ficar forte, que a gente já comentou. E jogar comida fora é pecado, que aí a gente vai falar agora. Quem não já ouviu isso também? Aí o que a gente faz? A gente bota tudo para dentro e come até a mesa. Não deixa nada no prato. A gente vem da onde? Vem daí, essa crença. Olha só, olha quanta coisa que a gente vem trazendo. Por isso que, assim, vocês não são sem vergonha. Por que a gente come? Qual que é a raiz da ganha de peso? Que foi o início da aula. Como? O nosso comportamento está condicionado. Nosso comportamento foi condicionado. As nossas crenças vieram da infância que a gente precisa comer tudo. Que a gente precisa, para ter recompensa, a gente precisa comer. Né? Depois da obrigação vem o merecimento, que é comer. Jogar comida fora é pecado, então acaba que você come tudo que tem no prato seu e dos outros, sai rapando a comida do marido, do filho. Então, gente, você é lixo? Você tem que colocar tudo para dentro, porque, gente, é melhor colocar a comida no lixo do que dentro de você. Sabe por quê? Porque a comida vai ser dispensada de todo jeito. Vocês podem até dar para outra pessoa, se for o caso. Mas vocês estão se tratando como lixo. De jogar a comida para dentro, já que essa comida faz mal, já que essa comida é excesso, já que você já está satisfeito e você, para não jogar no lixo, você joga em si mesma. Olha que sacada isso aí. Então, esse pensamento de jogar comida fora é pecado, tirem da mente de vocês. Doem a comida, dê para o porteiro, dê para alguém, ou joguem no lixo mesmo. Ou joguem no lixo mesmo. Melhor no lixo do que dentro de vocês. O prazer dos seus exageros se tornará a causa da sua infelicidade. Atenção a essa frase. Tchá, 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 tchá. O prazer dos seus exageros se tornará a causa da sua infelicidade. Então, às vezes a gente exagera ali porque achou gostosinho, ou porque, né, jogar fora é pecado. Aí a gente vai e coloca tudo para dentro. Depois, a gente não se sente bem. Geralmente é isso que acontece, né, gente? Como vencer a autossabotagem?
Identificando esses pensamentos que a gente acabou de comentar, contestando. Será? Será que eu não posso jogar fora? Será que eu preciso comer para ficar forte? Será que eu mereço isso? Mereço a comida? Contestar. E criar pensamentos adaptativos. Aí a gente vai para a parte que eu adoro, que é quando a gente tem novos pensamentos para substituir aqueles pensamentos sabotadores. Moderação te faz dona do seu prazer e não escrava, tá? Então vamos se ressignificar que a gente pode ser livre. Liberdade é você saber escolher. Prisão é você comer tudo que vem pela frente. Isso é prisão. Isso não é liberdade, não. Tem gente que fica falando que, eu quero fazer dieta, não quero fazer isso, eu quero ser livre. Livre? Isso não é liberdade, não. Isso é aprisionamento, que é justamente isso da comida, botar a arma na sua cabeça e dizer, me coma. Isso não é liberdade, isso é aprisionamento. E principalmente quando a gente se aprisiona em casa, escondido debaixo das roupas, quando a gente se esconde em casa porque não quer sair, porque está com vergonha. Então, isso é prisão, isso não é liberdade. Liberdade é você se sentir bem. Liberdade é você poder escolher e dizer, eu escolho não comer esse alimento hoje, mas eu vou comer ele outro dia. Aí você se programa e tá tudo certo. O alimento você não vai deixar de comer aquilo nunca na vida. Você só vai se programar a partir de agora. Sugestões de pensamentos adaptativos. Aí tem uns pensamentozinhos que é bom para a gente fazer a nossa reprogramação mental e substituir aquelas crenças. Eu prefiro continuar emagrecendo. Comer esse alimento agora me trará alguns minutos de prazer, mas logo depois me sentirei culpada. Prefiro me sentir orgulhosa e não culpada. É um outro tipo de pensamento que você pode alimentar. Existem muitas coisas que eu não gosto na vida. Não gosto de pagar contas, não gosto de levantar cedo para ter que trabalhar, não gosto de arrumar a casa, mas eu aceito isso. E não luto contra essas tarefas. Assim elas não me causam desconforto. Não é assim que a gente faz no nosso dia a dia? Uma porção de coisas que a gente não gosta? E isso é mais confortável porque a gente aceita isso? A gente pode fazer isso com a nossa alimentação. Aceitar que a gente não vai comer de tudo. Não vai comer tudo. A gente pode comer de tudo, em pequenas quantidades, estrategicamente, mas não vai comer tudo. Isso é uma restrição? Eu gosto de pensar que é uma privação. Uma privação em prol de algo que você quer muito, mas isso também é liberdade. É a liberdade de você ser quem você gostaria de ser. Isso é liberdade. Não precisamos ceder aos impulsos. É importante identificar que a compensação da satisfação com a comida pode ser substituída por outras fontes de satisfação, como obter o emagrecimento e poder escolher as roupas, que é isso que eu acabei de falar. Então, é trazer, ressignificar, é dar um significado diferente para a restrição. Não é uma proibição, não entendam isso como proibição. Substitui o proibido, é proibido. Não é proibido. Tudo pode. Vocês só não vão continuar emagrecendo se vocês comerem tudo. Então é só uma escolha, é uma privação momentânea para que você possa ter outras satisfações, que são muito mais duradouras do que aquele momento ali da refeição. Considerações finais, para a gente botar na cabeça de uma vez por todas e sair daqui entendendo que o saudável também é gostoso. Não fique repetindo para sua mente que é difícil. Observe que pensamentos você está alimentando e fazendo crescer. Tudo que a gente foca expande. Pare de acreditar que você é incapaz e que todo mundo consegue menos você. Saia dessa postura de vítima e assuma a autorresponsabilidade pelo seu processo. Pare de dizer, o meu problema é tal comida e já tentei de tudo, porque o problema não é tal comida, o problema é que você ainda não tem as habilidades necessárias para ter o autocontrole. Não é doce. O meu problema é o doce. O meu problema é a cerveja. O meu problema é isso. Não, não é. O problema não são os alimentos. Eles não estão fazendo nada. É a gente que não tem a habilidade suficiente ainda para resistir a eles. Então, já tentei de tudo? Não tentaram de tudo, não. Se tentasse de tudo, já tinha conseguido. E use a palavra escolher ao invés de não posso. Isso te traz essa liberdade, essa autonomia e não essa sensação de proibição. Tá? Porque não é uma proibição. Vocês podem fazer tudo se vocês quiserem, vocês podem comer o que quiserem, mas vocês não querem, não é isso?
Vocês não querem, porque não faz parte dos seus objetivos. Então, vocês escolhem isso no momento. E é isso. A nossa aula hoje, né, para falar sobre as raízes do ganho de peso, resumidamente, é isso que eu preparei para vocês. Agora eu vou voltar aqui para a tela, vamos ver como é que volta. E vocês podem voltar. Alguém tá aí ainda? A Ana, a Aline precisou sair, né? Ela falou no bate-papo. Podem destravar o microfone. Para a gente finalizar. Ficou claro como é que vocês entenderam isso? Tá tudo bem? Ficou alguma dúvida? Alguma questão que vocês queiram colocar? Alguma sacada sacadíssima? Alguma ficha caiu? Vocês já tinham ouvido falar sobre isso da infância? Dos pensamentos que a gente... Eu achei bem interessante, viu? Achei bem interessante, porque realmente é isso que acontece, né, na maioria das vezes. Eu mesma até já cometi esse erro também com minha filha, tenho certeza disso. E minhas irmãs cometendo também o erro com alguns sobrinhos, né? Olha, eu tenho um sobrinho que ele é muito magrinho. Hoje é um rapazinho, inclusive, assim, bem franzino. E eu me lembro que ele era muito ruim para comer. E eu sou madrinha dele, né? Então, minha irmã vinha aqui para casa com ele, aí fazia de tudo para essa criança comer. Colocava ele dentro do tanque, um vidro de dente para ele gastar ali dentro daquele tanque, para ver se ele comia aquela comida que estava no prato. E aí chegava um determinado momento que eu percebi que ele não queria. E aí ela falava, se você não comer o resto todinho, eu vou tomar um vidro de detergente e tirar você daqui do tanque. Ou seja, né, era uma imposição que ela fazia para a criança comer tudo, né? Exato. Então, assim, é muito interessante mesmo. Muito. Essas crenças é importante a gente identificar que a raiz, né, a raiz mesmo do nosso ganho de peso, que vem desse comportamento, até para a gente poder entender que a gente não é sem vergonha, ou não é porque a gente não tem força de vontade, ou não é nada disso, é porque a gente não aprendeu como, a gente aprendeu, a gente teve essas crenças, a gente foi absorvendo isso na nossa família. Eu aposto que a maioria vivenciou isso. Então, a gente tem um significado e interpretação do alimento dessa maneira, que faz com que a gente busque esse alimento para nos confortar, ou porque a gente acha que merece, e a gente acaba, né, o que a gente fez tudo certinho na semana, né, crença do merecimento. Então, para a gente interromper isso aí, e a gente vê que a gente merece outras coisas, que depois da obrigação a gente tem outras coisas prazerosas para fazer, e tá sempre com isso muito claro na nossa mente, tá? Quer falar alguma coisa, Ana? Eu também tenho essa mesma questão aí. Na minha família, por exemplo, os hábitos são bem, assim, além dessa cultura, né? Esses ditadinhos, essas culturas que são colocadas na nossa cabeça desde de pequeno. Na minha família, eles têm o hábito de repetir. Então, a minha mãe mesmo, a gente vai comer na casa dela, ela, você não repetiu, é como se você não repetiu, você não gostou da comida. Então, é quase como uma ofensa não repetir. Então, a gente acaba criando esse costume. Eu não tenho mais esse costume, já tem um tempo de não repetir. Mas eu sempre queria, depois de comer, ter que beliscar alguma coisinha depois. Não repetir como antes, mas eu tinha que beliscar, por conta desse hábito de criança, de infância, né? Então, essa questão de não deixar no prato, eu tenho essa cultura. Aqui em casa eu tenho pavor de jogar comida fora. Pavor. Mas é por outras coisas, por desperdício, por pensar em outras pessoas e tudo mais. Então, o que eu tenho preocupado muito é em cada vez mais colocar menos ou caprichar mais nas quantidades de coisas que eu sei que não vão realmente pesar para mim, como por exemplo salada. Então meu prato fica cheio, repleto, mas fica cheio de salada. O que eu tenho buscado é equilibrar nisso, né? Ótimo. Você pode dar para uma outra pessoa, ou se por acaso, assim, algum dia, de fato, isso precisar acontecer, lembra disso que eu falei para você. Do mesmo jeito que você vai jogar a comida no lixo,
Você não é lixo para você colocar lá dentro de você. Porque às vezes a gente vai botando para dentro porque a gente não quer jogar no lixo. Você não quer desperdiçar a comida, mas você está desperdiçando dentro de você. E virando... Causando um problema, né? É nesse sentido, tá? Mas existem outras Sim. estratégias que é exatamente isso que você já está fazendo, que é já equilibrar a quantidade ou fazer uma marmitida para alguém. Mas não jogue o lixo dentro de você. Faz sentido? Entendido. Ótimo, foi maravilhoso. Muito obrigada pelo prestígio de vocês estarem aqui, tá? Nem todos puderam participar, mas eu vou disponibilizar o link lá para elas, tá? A gente marca uma outra próximo dia para falar sobre um outro tema, tá? E a gente vamos continuar juntas, maravilhosa. Amanhã é o nosso 9º dia. Façam o melhor de vocês. Espero que essa aula tenha colaborado de alguma maneira. Eu Muito. depois, aos poucos, passando também os pensamentos adaptativos, né? Para que vocês possam ter sempre esses pensamentos à mão, para vocês lançarem mão desse pensamento e combaterem os sabotadores, que é o nosso vilão, né? E saírem do piloto automático. Eu acho que vocês já saíram do piloto automático. Agora vocês estão vigilantes. A foto do prato é para isso. É para tornar consciente, deixar de sair ali do automático. O automático, gente, a gente fazia o quê? Comia e nem observava que estava comendo direito, né? Apenas botava no prato, você via e pronto. Agora não, agora vocês fazem tudo bonitinho, agora vocês tiram fotinha. Isso dá uma clareza, sabe? Então é importante continuar com esse hábito, tanto agora no grupo, quanto sempre. Para que vocês possam... Hoje eu não mandei foto, né? Não, Hoje eu tirei algumas, não mandei, mas o engraçado é que quanto isso mexe com a gente. Essa vigilância mesmo, né? Tudo que eu vou comer, eu fico o tempo todo pensando, não, mas isso aqui eu não preciso comer. Não, isso aqui é demais. Hoje mesmo à tarde eu levei um pãozinho integral, comi com creme cheese light lá, e frutas, comi mais frutas. E aí eu comendo lá, na hora que eu fui comer o pão, eu tive vontade de comer uma segunda fatia. Eu falei, gente, eu não preciso comer uma segunda fatia. Uma fatia é suficiente. Uma fatia já basta. E aí as frutas eu comi ali tranquilamente, foi... E aí a vigilância, ela tá vindo automaticamente, né? todo dia quando eu como quando eu como meus cuscuz, que são comidas que eu gosto, né? O cuscuz, quando eu como a fatia de pão, eu também tenho essa sensação de querer mais. E aí logo mas só que isso já tá tão trabalhado na minha cabeça, né? Porque vocês estão começando agora, né? Mas isso já tá tão trabalhado na minha cabeça que eu consigo perceber na hora esse pensamento e falo assim, mas eu sei que eu não preciso, eu só tô com vontade de comer dá e passa. Ela passa, gente, é impressionante, ela passa. Quando você resiste, você vê que ela passa, ela não fica te atormentando. Então, e você não fica com fome, a questão é sentir fome, não é? Então, você não fica sentindo fome, aí você fala assim, nossa, aquilo ali me saciou, né? Então, não precisava mesmo daquilo. Aí a gente vai aprendendo, e cada vez mais isso vai ficando bem automático e bem fácil de você fazer. Mas parabéns. Foi o que aconteceu comigo ontem, né, no cachorro quente. Eu não estava com fome, eu não tinha a menor vontade de comer. Eu passei na frente, não senti cheiro. Eu passei do lado, a gente passou de carro, e eu só de ler, aquele negócio me despertou. E eu falei, gente, qual a necessidade? Se eu tivesse comentado com a Fabiana, eu tenho certeza que ela teria sido minha parceira e teria me incentivado a comer. E eu falava, mãe, vamos parar e vamos comer. Eu falei, não vou nem falar com ela. Então, ela E não a gente veio... parceira. Não, ela teria sido parceira para comer, né? Então. Ela teria falado, vamos parar e vamos comer. Eu falei, não vou nem comentar. Quando eu cheguei, eu esqueci. Passou, como você falou. Porque ali foi uma vontade, não foi fome, eu não tava com fome, não tava com nada. Foi vontade. Eu li a palavra lá e eu falei, gente, que deu uma vontade de comer, aquela vontade boba, né? Uma vontade meio idiota mesmo. E aí eu Lembra do shopping que a gente passa pela Louis Vuitton, pela Gucci, e também tem vontade de comprar uma Mercedes e não compra. Entendeu? Verdade. É a mesma coisa. A gente pode olhar um sanduíche, a gente pode estar no Big Mac, a gente pode estar no McDonald's, olhando as pessoas comerem e não comer aquilo. Porque a gente, vontade dá em paz. Não somos crianças mimadas que temos que ceder aos nossos desejos. Tá bom, meninas? Agora eu vou jantar. Ótimo. Muito bem. Tá eu certo? já fiz. Beijo pra vocês. Até Beijo. amanhã, tá certo? Obrigada Beijo. pela presença, viu? Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada.